Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Toda Hora. Pelo horário de Brasília, o relógio marca 13 horas pontualmente e a partir de agora você fica muito bem informado. E olha só, no período de férias, muitas pessoas vão viajar, mas para quem tem animais de estimação, tem uma preocupação a mais, como por exemplo, onde deixar o bichinho, para que ele fique em segurança e bem cuidado. Um caso que ainda está à lembrança dos brasileiros é o do Joca, o Golden Retriever, que deveria ter sido enviado para Guarulhos, em São Paulo, em abril do ano passado, mas foi embarcado por engano para Fortaleza. E após 8 horas de viagem, acabou morrendo. Alguns sortudos vão para a casa de um familiar ou de amigos. Outros podem ter uma babá cuidando deles em sua própria casa. Mas a solução comum é colocar seu animal em um internato, hotel ou pensão para pets enquanto estiver fora. Os estabelecimentos de hospedagem podem ser pequenos e sofisticados, ou muito grandes. Alguns abrigam centenas de animais de uma só vez durante o período de dezembro a janeiro. As hospedagens para pets podem ser ambientes especialmente tensos para cães e gatos durante os períodos de pico. Os fatores mais comuns incluem barulho, espaços apertados, contato humano restrito, mudança drástica na rotina e nos padrões de sono. Habitações com alta densidade de animais de estimação também podem aumentar o risco de doenças. Alguns animais não são adequados para ficar em alojamentos. Há os pets que chegam em uma casa de hospedagem e se adaptam em poucos dias, parecendo estar felizes como sempre. Outros podem levar mais tempo e se adaptar mais gradualmente. Porém, alguns ficam mais angustiados quanto mais tempo ficam alojados. Eles podem apresentar comportamentos repetitivos ou latir e miar constantemente. Sinais de casos extremos: não comer nada, ficar muito agressivo, de modo que se torna difícil para a equipe lidar com segurança, lamber ou mastigar partes do corpo, machucar-se, tentar escapar. Embora as instalações desses alojamentos sejam normalmente construídas para manter os animais dentro de ambientes restritos, é incrível o que um animal desesperado ou em pânico pode fazer para fugir, passar por cima ou por baixo de obstáculos. Um estudo estimou que 4% dos gatos não se adaptam a alojamentos porque seus níveis de irritabilidade ao longo de uma estadia de 2 semanas não diminuem. Pense muito bem antes de reservar um hotel para um animal que é propenso à ansiedade, não gosta de ruídos altos ou mudanças no ambiente doméstico, tende a atacar, escalar, arranhar ou morder se ficarem sobrecarregados ou assustados, tem um histórico de tentar fugir quando está em pânico. Aqueles com passagens estreitas ou muitos canis voltados para um corredor central podem provocar comportamentos defensivos ou de frustração nos cães, como latidos e ataques. E olha só, os alimentos tiveram uma queda de 2,1% em 2024 em relação a 2023. A queda foi puxada pelos cereais e também pelos açúcares. Acompanhe. Os preços dos produtos alimentares no mundo diminuíram 2,1% em 2024 em relação ao ano anterior, principalmente devido à queda das importações mundiais dos cereais e do açúcar. O índice dos preços calculado pela FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que segue a evolução dos preços internacionais de uma cesta de produtos básicos, baixou 13,3% no caso dos cereais e 13,2% para o açúcar entre os 2 anos. A queda dos preços do açúcar se deve principalmente a exportações recordes do Brasil durante o ano e a perspectivas positivas da oferta mundial. Esta redução dos preços foi compensada pelo aumento dos azeites vegetais, dos produtos lácteos e da carne. O preço do arroz diminuiu ligeiramente em dezembro pelos efeitos de uma desaceleração da demanda, mas aumentaram no ano, apoiados principalmente pelas importações de vários países da Ásia nos primeiros 9 meses do ano. E uma fábrica subterrânea de mísseis na Síria foi alvo de uma operação pelo exército israelense em setembro. A informação foi confirmada por Israel, que afirmou que a instalação era financiada pelo Irã e produzia material que era entre o Hezbollah e outros grupos terroristas iranianos na região. O exército israelense confirmou que mais de 100 soldados foram transportados de helicóptero para a Síria em setembro para destruir uma fábrica subterrânea de mísseis financiada pelo Irã, uma instalação que Israel monitorava há anos. Imagens da operação foram divulgadas para a imprensa.
Após aterrissarem nas instalações da fábrica, localizada em Masyaf, no noroeste da Síria, os militares destruíram o local. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos relatou na época as mortes de 27 pessoas nesta operação. Segundo as Forças Armadas israelenses, o objetivo da missão era um complexo subterrâneo que abrigava linhas de montagem avançadas criadas para fabricar mísseis guiados de precisão e foguetes de longo alcance. Os equipamentos ali produzidos, com a maioria dos componentes vindos do Irã, aumentavam significativamente o fornecimento de mísseis para o Hezbollah e outros grupos terroristas iranianos na região. Desde a queda do presidente sírio Bashar al-Assad, deposto em 8 de dezembro por uma coalizão rebelde liderada por islamistas, Israel realizou centenas de ataques na Síria contra instalações militares. Com esses ataques, o país afirma que busca evitar que o arsenal do governo anterior caia nas mãos das novas autoridades. Israel não costuma comentar sobre investidas na Síria, mas em várias ocasiões declarou que não permitiria que o Irã, seu grande inimigo, expandisse sua presença neste país. E por enquanto é só. Muito obrigado pela sua companhia. Às 14 horas eu volto com mais notícias do Jornal Toda Hora. Até mais.